Olá, boa noite. Mó tempão que eu não vim aqui de novo, né? A culpa é da Raquel, que monta a escala e favorece os de Braga, os bracarenses. Agora eu mudei para o Porto, ela está sendo excluída. Estava cheio de dinheiro? Tem razão. Eu não posso criticar isso não. Bom, hoje o nosso tema é um tema um pouco espinhoso, né? Que é abordar essas questões relacionadas à obsessão. Mas antes de começar, eu queria agradecer aí a Deus, óbvio, pela oportunidade, ao Ivo e a Raquel, também pela oportunidade. E o nosso plano de voo segue Kardec com o livro dos médiuns, e a parceria, né? André Luiz Chico Xavier, nos domínios da mediunidade e nos mecanismos da mediunidade. Eu espero que ao final não fique um clima triste, porque por mais que o tema possa ser triste, mas não é. Talvez dos grandes objetivos seja desfazer esse viés de tristeza, ou esse viés de apreensão que se tem de forma tão pesarosa contra o processo de obsessão. Não é dizer que não é sério. Eu estou dizendo que é aquele tipo de coisa, não tem jeito, a gente vai ter que conviver com. Então vamos conviver da melhor forma possível. Eu tenho algumas histórias que eu preciso que sejam bem literais, então vocês vão me ver aqui em algum momento dando uma cola, mas é justamente para não fugir ao conceito, porque são as quebras que a gente precisa fazer para desfazer essa visão tão pesarosa em cima da obsessão. Começando então, né, mais específico. Nascido como filho de Tétis e Peleu, ele era o rei dos mirmidões. Mirmidão no grego é formiga. Aquiles, ele nasceu numa época muito específica. E quando ele nasceu, foi sobre ele posto uma responsabilidade imensa, porque dizia-se que o filho daquela mulher, Tétis, iria ser um grande homem. Então você imagina o coração de mãe tendo um filho que seria um grande homem. Essa mãe, como toda boa mãe, ficou um pouco apreensiva, né? O que ela fez? Vou preparar o meu filho para ser um grande homem. Fez as suas consultas, fez o seu processo de análise e levou o seu filho para um batismo da época. Ela queria tornar o seu filho um imortal. Levou até o rio Estige e o mergulhou. Mas para mergulhar tinha que segurar em algum lugar. Segurou no calcanhar de Aquiles. Esse rio é tão poderoso nesse processo que ele vem diretamente do inferno de Hades, que é uma outra figura mitológica grega. Bom, formou-se aí o calcanhar de Aquiles. Mas Aquiles ainda era uma criança. Foi criado por Quiron, um centauro. É aquela figura mitológica também. Ali ele aprendeu a lutar, aprendeu a caçar, aprendeu a se alimentar de forma mais natural. Quando eu digo natural, é na natureza. Enfim, coisas úteis para aquela época mais rústica, mais guerreira. Mas existia um rei, sempre tem um rei, né? Que complica o cenário todo. Esse rei era Agamenon. Agamenon que fazia guerra com Troia e descobriu que Aquiles era a arma que ele precisava para reverter, ou melhor, para definitivamente ganhar essa grande guerra com Troia. E Aquiles foi, então, trazido para esse universo da guerra. Bom, mas ele cansou de batalhar, afinal de contas, ele também era de origem mortal. Se retirou da guerra, mas ele tinha um primo. Se tem um rei, tem um primo, tem sempre uma mulher que complica o cenário. É verdade, se fosse na perspectiva da mulher, teria sempre um homem. O seu primo era Pátrulo. Pátrulo queria ser Aquiles, era um grande fã, amigo. E quando Aquiles se retirou com o seu exército, os mirmidões, ele falou, agora, é minha chance de fazer meu nome.
pegou a armadura de Aquiles e voltou para a guerra. Só que Pátrulo era mortal e foi derrotado por Heitor. Uma luta, de certa forma, áspera, mas foi derrotado por Heitor. Isso gerou em Aquiles uma revolta, uma raiva muito pungente que levou Aquiles novamente à guerra. Imagina então o quanto Agamenon, o rei original, não deve ter ficado satisfeito pela imprudência de Pátrulo. Aquiles entrou na guerra, destroçou os troianos e teve uma luta de 3 dias com Heitor, até que venceu, não por uma sobreposição das suas qualidades de guerreiro, mas pelo fato de ser imortal. Ali também ele se cansou de guerrear, retirou-se e ficou com um grande amigo, Antílope, outra figura mitológica. Só que tinha um outro rei. O rei sempre complica. Esse rei era Menon, um rei da Etiópia, esse país na África. Esse rei foi e matou Antílope e fez a mesma história, trouxe Aquiles para uma guerra. Só que não uma guerra contra os outros, uma guerra contra o próprio rei Menon. Aquiles destruiu a sua estrutura de guerra, ou melhor, a estrutura de defesa de Menon, inclusive o próprio Menon. A tal ponto que o rio que ele passava ficou até com uma barreira de corpos. E foi aí que começou a história de Aquiles virar. Menon tinha um filho, Paris, o filho do rei, o príncipe, que disparou uma flecha guiada por Apolo e adivinha onde acertou em Aquiles? No seu calcanhar. E Aquiles esvaiu-se totalmente e perdeu a sua vida. Falar de obsessão é falar do nosso calcanhar de Aquiles. E hoje, quando a gente abordar o tema de forma mais dia a dia, a ideia é traçar o nosso calcanhar de Aquiles e os mecanismos de defesa, os mecanismos de prevenção e, aproveitando a história, um mecanismo de combate. Combate ao processo obsessivo. Mas não vamos querer cair num processo aí de superficialidade, de falsidade, principalmente de vitimismo. Então a gente vai traçar 2 grandes máximas, ou melhor, 2 grandes conceitos para a gente nortear a nossa conversa hoje. Processo de obsessão existe sempre entre espíritos com comprometimentos com a lei. Em muitos casos, com comprometimentos mútuos. Isso é diferente de um comprometimento mútuo como prioritário. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nem sempre o meu obsessor tem uma relação comigo, mas é uma verdade. Ambos têm um comprometimento com a lei. E a outra é uma frase de Joana de Ângeles. Os espíritos não colocam em nós defecções. Eles utilizam conforme a nossa permissividade. Esse conceito de defecção é um conceito meio estranho. Usando o meu bom português, defecção é a nossa propensão a fazer besteira. Em resumo, espírito nenhum coloca em nós uma potência para fazer besteira, uma potência para fazer algo errado. Mas eles são capazes de identificá-las. E ao identificá-las, é ali que eles vão acionar o festinho, né? Ali que eles vão potencializar o nosso problema. Esse é assim que a gente vai olhar para o processo de obsessão hoje. Somos obsediados hoje, primeiro, por uma condição de encarnado. Esse é outro fator importante, porque limitado, tolhido pela carne, e nós não somos regenerados. Já perceberam que nós não sermos regenerados nos impõe, por definição, um comprometimento com a lei de Deus? Porque se não somos regenerados, estamos num universo de provas e expiação. Um português meio chulo, a gente está num mundo que tem um sofrimento razoável. Aqui na Europa ainda é legal, eu conheço alguns lugares que são mais complicados. Acho que vocês também. Bom, dessa forma nós somos obsidiados hoje, rotineiramente, diariamente, a todo instante. Quando eu digo obsidiado, é cercado de influências alheias
que potencializam as nossas defecções. Esse conceito tem que ficar muito sólido para a gente não mistificar processo, não ficar com coitadismo ou vitimismo. Mas também não é para criar um clima fúnebre, tá? Porque um clima fúnebre é ruim, principalmente em cima do espiritismo, que enquanto uma boa nova traz alegria, renovação, um deleite em Jesus, etc. Isso é interessante. Outra forma muito bacana de ver processos relacionados à obsessão é fazer um paralelo com o viés de perdão. O viés de perdão aqui é um paralelo um pouco forçado, porque se temos um comprometimento, de certa forma houve uma falha entre um indivíduo e o outro indivíduo. Criou-se ali um vínculo, um débito ou uma necessidade de ajuste. É claro isso? E se tem uma necessidade de ajuste, existe um comprometimento para com a lei de Deus. E onde que entra o perdão? O perdão é aquela demanda que eu tenho de romper essa estrutura ou seguir. Paulo de Tarso tem um texto bastante claro a esse respeito. Perdão das ofensas no Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Aí disserta um pouco mais e complementa ao final. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor por origem. O que isso tem a ver com processos relacionados à obsessão? Ou seja, com a obsessão no nosso dia a dia? Tem a ver que se a gente tem falhas entre nós, falhas entre a lei, temos demanda de perdão. Seja para alguém nos perdoar das nossas falhas, ou que nós perdoamos uma terceira pessoa das falhas que eles cometeram conosco. A manutenção desse estado de não perdão abre brecha, ou seja, faz a manutenção da nossa dívida para com a lei de Deus e faz uma manutenção de uma permissividade para com o outro. Em resumo, eu continuo devedor ou continuo devendo. Então eu continuo frágil, tendo meu calcanhar de Aquiles para com algum processo de obsediação. Bom, a gente traçou esse preâmbulo filosófico espírita, mas vamos tocando o mingau pelas beiradas e a gente vai se aproximando um pouco mais do meio, né? O meio é mais quente, então a gente tem que ir esfriando o prato. A definição do livro dos médiuns e a conceituação dos livros dos médiuns a respeito de da obsessão, ela tem um segredo, digamos assim. Porque quando diz lá, obsessão simples, o médium fica, ou está, ou tem, mas é sempre o médium. Quando a gente diz o médium, é porque o contexto do livro dos médiuns é para um grupo específico dos médiuns. Mas se a gente entender que a obsessão é uma comunicação mediúnica de alguma forma, a gente pode trocar o médium por nós. Então nós quando temos comprometimento ou quando estamos submissos a um processo de obsessão, os conceitos do livro dos médiuns se aplicam ao nosso dia a dia. Outra mudança de paradigma interessante que a gente tem que fazer para começar a ver casos de uso é a mudança de paradigma relacionado à verdadeira vida. E devemos entender que a verdadeira vida não é um estado de encarnado, é um estado de desencarnado. Ou melhor, é uma constância, entre aspas, em estar desencarnado. Por que isso?
Porque quando encarnado a gente está tolhido de algumas potências que enquanto desencarnado a gente tem de forma plena, ou o mais plena possível mediante o nosso grau de evolução. Isso tem que ser quebrado, esse paradigma tem que ser, ou melhor, os nossos processos têm que ser vistos com esse ponto de vista. E a definição de obsessão tendo isso como pano de fundo? Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É o domínio que alguns espíritos desejam, tentam, em alguns casos até conseguem, adquirir sobre algumas pessoas. Mas por que um espírito sobre algumas pessoas? Justamente por essa mudança de paradigma do que o encarnado ele é tolhido das suas potências plenas, e sim o espírito tem todas elas disponíveis. Bom, a gente precisa tocar num outro subtema ou subparte, que seria aí os tipos de obsessão. A gente consegue perceber aí as questões relacionadas à obsessão simples, né? Como o próprio nome diz, obsessão simples. De simples não tem nada. É porque é essa que é a nossa base de convivência, o nosso baseline, o nosso estado padrão. Seria aí, como é que eu posso deixar mais claro? Seria aí a nossa ação de um espírito sobre o médium, ou ação de um espírito sobre nós, mas gerando somente um processo de inconveniência. Poxa, Rodolfo, uma obsessão gerando um processo só, entre aspas, de inconveniência? Sim. Porque nesse caso, o médium sabe o que se passa. Ele sabe que está num processo de, entre aspas, inconveniência. E trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente é o tempo inteiro submetido a processos de inconveniência, ou submetido ao processo de supraexcitação às nossas defecções. Quer ver um exemplo? Está numa fila, alguém pisa no seu pé. Eu sei que pode ser um simples acidente, mas se for naquele dedinho, você acha que é acidente? Aquele dedinho que está inflamado. Pode até continuar sendo, mas você concorda que é o nosso calcanhar de Aquiles no momento. Quantos de nós aqui não tem a facilidade extrema para fofocar da vida dos outros? E justo naquele dia que a gente se propôs, hoje eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou falar sobre ninguém, é onde todos os nossos amigos que têm o mesmo tipo de problema se aproximam. Eu não sei se é só com vocês, é comigo. Os meus problemas são mais graves, mas é comigo. Comigo acontece muito semelhante. Esse é o estado base do nosso processo de supraexcitação das nossas defecções. Entenda que nesse processo, no nosso dia a dia, nós somos os agentes ativos das nossas ações. E somente somos supraexcitados nos nossos calcanhar de Aquiles. Quantos de nós aqui não estávamos juntos em outros tempos, aí nessas revoluções pela essa grande Europa, cometendo os mais absurdos das violências? Será que não estamos comprometidos uns com os outros? E a condição de encarnado, com esse esquecimento relativo, nos permite essa convivência? Mas entenda que os espíritos, os nossos cobradores, não têm esse conhecimento pleno. Percebam que se existe um cobrador, é porque existe uma dívida, um devedor para com a lei de Deus. Porque Deus é bom. E por Deus ser bom, essa permissividade à cobrança só existe se realmente devermos. Isso precisa ficar claro. Porque se não for por aí, a gente já imputou uma menos bondade, se é que isso existe, a Deus. Começa a ter aí um viés diferente. Então é preciso entender que somos agentes ativos nos nossos processos de cobrança, nos nossos processos de supraexcitação das nossas defecções. E entenda também que isso é da lei, né?
e é da lei mesmo. Se você fez um equívoco, o outro tem direito de cobrar. É estranho perceber que é da lei o direito do outro cobrar, mas vamos inverter o papel. Se a gente faz uma ação bacana, uma ação propensa ao bem, que gera o bem ao outro, a gente recebe dessa terceira pessoa toda emanação de carinho. Concorda? É bacana, né? Você vai lá, faz o seu processo, qualquer ação relacionada à caridade, qualquer ajuda, e tem normalmente aquele choque vibratório positivo. É justo? Essa justiça, entre aspas, todos querem. Só que a lei é uma só. A lei é uma só. O processo de equilíbrio para um lado é o mesmo processo de equilíbrio para o outro, senão não seria equilibrado. Da mesma forma que se você comete um equívoco, toda aquela carga, agora não mais positiva, você tem que arcar com ela. Isso é interessante. O que serve para um lado bom, também serve para os outros lados menos bom. Mas aí tem uma terceira figura, que é o tal do livre-arbítrio, que aí complica tudo. É o rei e a mulher, ou o homem da nossa história de Aquiles, é o livre-arbítrio no nosso dia a dia. Tem o mesmo papel. Quando a gente executa uma ação, equivocada ou não, a gente dá o direito do outro de definir como ele vai reagir. E se eu piso no calcanhar de alguém, no dedinho inflamado de alguém, eu dou o direito a esse alguém a ser agressivo comigo ou não. É uma decisão dele. Se ele é agressivo comigo, ambos geramos uma rixa. Concorda? Mas ao passo que, se ele abaixa a cabeça e segue, ou me perdoa, tem ali uma quebra de sentimentos. E quem perdoa se liberta. Se traçarmos isso para os grandes problemas que a gente tem, traições, infortúnios, infidelidades, questões relacionadas a dinheiro, como que ficaria aí a nossa relação, a nossa conta para com a vida, se todos os nossos cobradores aparecessem à nossa porta exigindo o seu quinhão de recompensa, ou melhor, o seu quinhão de reposição, não mais recompensa. Aí começa a ficar um cenário um tanto quanto complicado, né? Isso tudo é obsessão simples. São as relações diretas para com a lei. Então o simples não é que é mais fácil, menos fácil, pura e simplesmente. O simples é que tem uma relação quase que direta com a lei. Outro tema, outro perfil muito interessante, entre aspas, é o processo de fascinação. Fascinação vem do fanatismo. Seria uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Porque o conceito, essa definição, é definido no contexto mediúnico, de trabalho mediúnico. Por isso que, relativamente às comunicações. Podemos extrapolar esse conceito para o nosso dia a dia. Como que isso funciona? O espírito planta no córtex cerebral do médium uma ideia. E é exatamente assim. Mais à frente a gente vai detalhar como é esse processo. Planta para o médium um cenário único. Então, para ele sempre vai ter um pano de fundo cinza. É aquele pessimista de carteirinha? Sempre vai ter um pano de fundo cinza. Mas traduzindo isso para um modo mais perigoso, são os processos argilosos de obsessão, onde o indivíduo não consegue perceber que está sendo obsidiado, que está tendo a sua vontade alterada, porque é aquela famosa história, é o falso, é uma indução à falsidade, é um processo de hipocrisia, mas ao mesmo tempo ele fica subjugado a uma vontade de terceiro. Aqui existe um processo, inclusive fisicamente mais profundo, que é o processo de manutenção dessa sintonia equivocada. O cérebro, quando o indivíduo está trabalhando, ou melhor, está sobre esse processo de obsessão, ele não mais trabalha com emissão de partículas.
e trabalha com emissão de ondas. O que isso significa na prática? Emissão de partícula é uma relação física com a matéria. Exemplo, o processo de obsessão simples, ele tem uma relação simples, direta para com a lei. Um processo de subjugação, que a gente vai ver logo a seguir, tem uma relação simples com a matéria. O indivíduo fica fisicamente, entre aspas, sob o jugo do outro. E o processo de fascinação, o indivíduo fica psiquicamente sob o jugo do outro. E o fato de ficar psiquicamente sob o jugo do outro força o cérebro a trabalhar sobre ondas, de tal forma que eu não preciso de um espírito presente para gerar o processo obsessivo. No livro Ação e Reação, tem uma história muito interessante, que é a história de um processo obsessivo sobre um indivíduo. Óbvio que é sobre um indivíduo, né? Ele tinha uma relação complicada com o dinheiro. Só um contexto antes. O livro Ação e Reação é um livro de André Luiz, onde um dos grandes propósitos desse livro é mostrar a lei de ação e reação, mas sobre o viés moral e espiritual. Moral é como a transformação moral quebra um ciclo vicioso e como é essa relação do encarnado e do desencarnado. Dando um nome diferente para isso, é como é que rola processos de obsessão mais ou menos grave. Esse indivíduo encarnado, ele teve sua fortuna adquirida por um processo de usurpação. Usurpou de outras pessoas. Essas outras pessoas, uma delas, Leonel, desencarnou. E ao desencarnar, sentiu-se no direito de cobrar aquela fortuna. Sentiu-se no direito mesmo, porque ele poderia também escolher perdoar. E quem perdoa se liberta, ele tinha ido dessa para uma melhor. Ele tinha dado passos adiante no seu processo evolutivo. Mas decidiu cobrar. E ao decidir cobrar, obviamente que ele se algemou aquele que ele estava obsidiando, que foi o seu usurpador enquanto encarnado. E nesse processo, ele começou a plantar no obsidiado imagens relacionadas ao dinheiro, à ganância, à suvinícia, etc. De tal forma que o obsidiado, ao dormir, acariciava o dinheiro. E chegou o momento de André Luiz estudar isso como um estudo de caso. E foi André Luiz, junto a Silas, o seu instrutor, até o cenário em questão. Chegou lá, ele se identificou de forma esperta, digamos assim. Não disse tudo, mas também não mentiu, óbvio. Falou, estava ali porque entendia que todos tinham direito a exercer a lei de Deus, e a lei de cobrança é uma lei natural. E começou a tomar ciência daquele fato. E começou a observar o modus operandi, como o Leonel e Clarindo, que era o outro obsessor, atuava. E atuava de forma tão requintada que começou assim. Mandamos primeiro um indivíduo vir aqui e mapear a estrutura psíquica do obsidiado. Ele anotou, ele tomou nota. Fulano pensou 10 vezes hoje sobre dinheiro, 3 vezes hoje sobre trabalho, 1 vez hoje sobre o centro espírita. No dia seguinte, 30 vezes sobre dinheiro, 2 vezes sobre trabalho, 3 sobre o centro espírita. E traçou o perfil psíquico dele, do obsidiado. Aí chegou Leonel e Clarindo. Agora eu vim trabalhar, né? Eu já tenho o meu campo mapeado, já sei onde que é o calcanhar de Aquiles, agora eu vim cobrar a falha ou recuperar aquilo que me devem, aquilo pelo qual eu fui usurpado. E começou o processo. Começou a plantar uma ideia, começou a indicar uma mensagem, indicar um comportamento. E por fim, de tal forma que quando ele queria se ausentar do lugar, ele trazia outros espíritos que vibravam naquela mesma frequência para potencializar ou fazer a manutenção do estado fascinado do obsidiado. Esse é um processo que a gente chama aí de fascinação clássica. O clássico fica por minha conta, tá?
não é porque é bonito, mas é no sentido de explicação do cérebro trabalhando em emissão de ondas, de tal forma que não precisa da relação obsediador e obsidiado de forma tão próxima. Bom, sendo aí categórico numa citação de Kardec, no livro dos Médiuns, ele diz: já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se como faria com o cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse uma expressão de verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Agora, retirando esse véu da fascinação, por baixo tem sempre um processo de obsessão simples. Esse é o interessante. A obsessão simples é sempre um viés, ou melhor, é um estado de base do indivíduo que está em pleno processo de obsessão. E a subjugação, não? É estranho que todo mundo acha que a subjugação é aquela mais complicada. Eu não estou dizendo que é simples, até porque não tem como dizer dessa forma. Mas é um processo de obsessão onde tem uma ação direta sobre o indivíduo e o cérebro trabalha sobre um efeito, ou melhor, num processo de emissão por partícula. Fisicamente falando, é uma relação de matéria sólida com matéria sólida. Diferente do processo de fascinação, que é uma matéria em ondas, um viés quântico do processo de comunicação espírita. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir ao seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. É o viés físico da coisa. Aí a gente poderia citar uma série de casos. Bom, o interessante é perceber que a fascinação tem em si um perigo absoluto no que tange ao poder de destruição. Pede alta capacidade de desunir grupos. Conheço várias histórias de grupos espíritas que teve processo de desunião porque tinha um indivíduo fascinado. Quando aí o indivíduo fascinado é com aquela ideia repetitiva, enviesada sobre determinado assunto. Já imaginou se um médium assina Jesus Cristo numa comunicação espírita? Isso acontece com, entre aspas, aí, uma certa frequência. O problema não é ele fazer isso. O problema é ele acreditar que é. Entendeu? Essa que é a diferença. Porque se está sujeito a um processo de obsessão, e no seu processo de educação mediúnica, por exemplo, ter lá uma mensagem de alguém que chamou Jesus Cristo, aquele mesmo que a gente conhece da cruz, ou que a gente conhece como grande governador espiritual, esse é uma inconveniência. Se o médium tem uma postura correta, poxa, está aqui sob o crivo da razão, não é. Agora, o estranho é quando ele diz, é mesmo aqui, ó, eu sou o cara. Eu tô bem. Essa que é a diferença. E o problema é quando você vai conversar com um indivíduo que está sobre esse processo, ele realmente acha que é Jesus Cristo que está passando essa comunicação. Entende o poder de destruição de grupos, de desunião de grupos? Esse que é o X pode ir desde um grau muito severo a um grau muito subliminar. E a percepção disso em grupos, sobretudo grupos religiosos, no nosso universo grupo espírita, é importante para realizar a manutenção da saúde do grupo. No item 250, eu estou citando o item porque são essas citações que eu preciso que sejam bem ipsilite ao que está no livro, para não ter a quebra do conceito, tá? Kardec diz que apenas aborrecimento há, ou apenas aborrecimento existe, pois e não perigo, para todo médium que se deixe ludibriar, porque não poderá ser enganado. Muito diverso é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem ele se apoderou.
é justamente submeter as nossas ações a um crivo da razão. Bom, dessa forma fica sempre a pergunta, né? Ser médium é ruim ou problemático? Aí a gente pode retirar o contexto da pergunta ser médium e pode ser assim, estar sujeito a processos relacionados à obsessão é ruim ou problemático? Óbvio que é, mas é inevitável. A obsessão ataca e prejudica a todos nós? Claro. A capacidade mediúnica a potencializa, ou melhor, a provoca, aí começa o nosso detalhe da questão. É interessante que o Espiritismo não inventou os espíritos. É importante perceber isso. E nem inventou a mediunidade, que é um critério orgânico. Ambos, o espírito e a mediunidade, existe desde que existe o homem, desde que existe o ser humano, da forma que é hoje, né? Porque quando a glândula pineal foi amadurecida, é outra conversa. A mediunidade permite combater o inimigo, entre aspas, frente a frente no seu campo de batalha, de tal forma que é a ferramenta divina para a tratativa com espíritos desencarnados. Ou melhor, é a ferramenta divina que nos coloca lá no nosso campo de origem, que é o estado de desencarnado, e não o nosso campo transitório, que é o estado encarnado. Isso é um questionamento muito comum, que muitas pessoas fazem. Poxa, então ser médium é um problema, né? Porque se obsessão é uma comunicação não controlada entre espírito, obsessor, e obsidiado, de certa forma médium, se eu tenho uma capacidade mediúnica já desenvolvida ou já em uso, eu fico mais propenso. Na verdade, você fica, entre aspas, melhor defendido, né? Você tem uma propensão maior, se caso não tenha um processo de controle, mas ao mesmo tempo você tem armas para o combate, no bom sentido, de forma a poder lidar com essa questão da obsidiação, do processo obsidiador, de forma mais próxima e mais real, mais palpável. Mas toda obsessão tem uma causa. Na verdade, toda relação tem uma causa. E a causa da obsessão, principalmente, ou melhor, prioritariamente, está alicerçada na reciprocidade. Na reciprocidade, porque semelhante atrai semelhante. De tal forma que os espíritos não colocam em mim as defecções que eu não tenho. Mas ao visualizá-las, eles escolhem acioná-las, potencializá-las ou não. Por comprometimento em comum, ou usando um português lá do Brasil, para ver o circo pegar fogo. Que também tem esse perfil. Porque você imagina o cenário. Se eu tenho um comprometimento, ou melhor, se eu me equivoquei com uma pessoa, e essa pessoa, esse espírito, já fez o seu processo ascensional, em resumo, me perdoou, a priori eu não deveria sofrer processos obsessivos frente a esse equívoco, a priori, porque o meu equívoco, a minha dívida, ou melhor, a minha necessidade de ressarcimento, não é para com o indivíduo, é para com a lei de Deus. E ao adquirir esse débito, essa demanda de ajuste para com a lei de Deus, eu posso ter essa defecção potencializada por um terceiro, ou por quarto, quinto e por aí vai. O débito sempre é com a lei de Deus. Bom, e a relação de permissividade? Como é que funciona? Estamos encarnados, mundo de provas e expiações, inevitavelmente somos devedores à lei, temos ajustes. Senão, estaríamos lá no mundo de minimamente regenerado mais à frente, porque no regenerado também tem equívocos menores. A postura frente ao equívoco muda, mas ainda não tem santo 100%. Então, encarnados, devedores,
demandantes de ajuste com a lei de Deus, e dentro dessa estrutura, um processo de livre-arbítrio e causa e efeito atrelando, ou seja, leis relacionadas a livre-arbítrio e leis relacionadas que regem os processos de causa e efeito. Não é necessário dizer que a permissividade atua mediante o nosso modelo comportamental. Se realizamos um bem para um semelhante, colhemos o bem desse semelhante. Da mesma forma que se realizamos um equívoco, temos que lidar com a reação contrária, ou melhor, um processo de reação frente a esse equívoco. Paulo de Tarso, junto com Abigail, traz sempre a máxima: quem perdoa se liberta. Mas quando a gente fala quem perdoa se liberta, a gente vê por um processo de obsessão sempre com uma tônica do obsidiado. Concorda? Quantos de nós aqui, quando vê um processo acontecendo, seja por mais grave aos olhos ou não, não gera um vitimismo para o encarnado? Eu não sei se sou eu ou todos, mas é quase que tadinho. Já pararam para pensar na tônica do obsessor? É porque talvez o nome obsessor seja um nome forte, né? Se analisarmos mediante a frase de Paulo, vamos perceber que lá no fundo somos nós o nosso algoz. Vamos perceber que lá no fundo somos nós o demandante de ajuste para com a lei. Vamos perceber que fomos nós que fizemos a besteira toda, bicho. Então, nesse processo, quando a gente olha para uma relação de obsessão, obsessor e obsidiado, no viés da, entre aspas, vítima da primeira ação, ou alvo da primeira ação, o perdão se aplica. Mas e no viés do cobrador? Aquele que é acreditado de direito de cobrar. Como desfazer esse vínculo? Porque ele já fez a sua escolha. Vou cobrar uma dívida, ou melhor, vou cobrar um ressarcimento. Mas como desfazer esse nó? O amor. Esse sim é o grande antídoto. O perdão a gente aplica a nós. E o amor deve ser aplicado aos outros. Quando diz o amor, é olhar para essa relação com o devido respeito, sem o vitimismo de que tem um frágil sofrendo obsessão e um obsessor algoz. Quase sempre aqueles que nos obsidiam têm o seu quinhão de razão lá na origem, porque fomos nós que causamos o sofrimento original. Isso muda, tá? Isso muda a perspectiva dessa relação obsessor-obsidiado e nos tira de uma situação de vitimismo. E ao nos tirar de uma situação de vitimismo, nos põe numa posição ativa frente ao reajuste. E isso é interessante. E como é que se reajusta? Você não tem como ser responsável pela ação do outro. É fato. Você é responsável pela sua própria ação. O caldo entornou, a ação foi feita, o outro lado decidiu utilizar o direito que lhe teria de cobrar, de requisitar o ressarcimento. E agora, como é que a gente reajusta isso? Santo Agostinho, ou melhor, Kardec foi muito perspicaz. Ele começou a gerar o processo. Se eu só tenho o direito de ser cobrado se for identificado, ou melhor, só serei cobrado no meu calcanhar de Aquiles, porque ninguém vai cobrar aquilo que o outro tem em abundância, vai cobrar na fragilidade. Então eu tenho como primeiro proteger o meu calcanhar de Aquiles. Como é que a gente protege esse calcanhar de Aquiles? Ou melhor, como é que os nossos cobradores reconhecem esse calcanhar de Aquiles? Por semelhança de vibração? Poxa, Rodolfo, mas semelhança de vibração é um papo muito frugal.
tamanho do nosso problema, que é um processo de obsessão real, que a gente é submetido todo dia. A vibração, a identificação da nossa fragilidade, vem por uma identificação do espírito ao nosso estado de psicosfera. Poxa, eu falei bonito, mas falei simples, eu vou mudar. Estado de psicosfera é assim, é aquilo que te cerca. Se você vai sair com a sua esposa, você toma um banho, passa um perfume e gera uma psicosfera cheirosa. Concorda? Mas você chegou do futebol suado, ou do ginásio para as mulheres, né? Suado, a psicosfera não é tão agradável feito um perfume. Esse é o estado. E é isso que a gente precisa mudar. E como é que muda isso? Como o nosso pensamento influencia a esse cheiro que nos circunda, a essa psicosfera? O pensamento gera matéria. Só que isso é outro papo etéreo. Essa é outra conversa frugal. Vamos tentar aqui dar um tom mais palpável. Eu vou recorrer a um viés físico, um pouco da minha área. Existe no nosso corpo umas célulazinhas, e uma dessas células, uma das partículas das células é responsável por gerar energia. O nome dessa partícula é mitocôndria. Não é um nome agradável, eu sei. E dentro dela existe uma reação química, que tem um nome menos agradável ainda. Chama-se ciclo de Krebs. O que é isso, afinal de contas? Quando tem toda a reação química, como resultado dessa reação química, existe uma geração de alguns componentes. Tem a geração de partes dessa reação química. É igual assim, se você tem o sal, significa que você tem dois elementos. O sódio e o cloro, dá lá o sal. Como reação química desse ciclo de Krebs, a gente tem acetilcoenzima A. Esquece isso, não é o nosso foco. CO2, esquecemos isso. Água, esquecemos isso. Geração de energia, guarda isso. Ao respirarmos, temos essa capacidade de vida. E junto da geração de energia por um processo de ablação, ou seja, de inundação, a gente tem a formação do protoplasma. E é aqui que é o X da questão para a nossa conversa. A geração do protoplasma, pelo nome específico, não faria muito eco para o nosso dia a dia. Poxa, eu quero lá saber se tem geração de protoplasma ou não. A diferença é que na geração de protoplasma forma esse cheirinho de quem vai sair com a esposa ou de quem chegou do futebol. E o cheirinho de quem vai sair com a esposa, ou seja, um viés de vibração bacana, ok, alinhado com a lei de Deus, advém de um perfil vibracional do protoplasma, que é sujeito aos nossos pensamentos. É aí que se diz que o pensamento gera matéria, com vibração, peso, cor, identificável pelos espíritos. Aí vem o Rodolfo, que hoje chegou do futebol, com pensamentos todos enviesados, com todos os meus calcanhares de Aquiles expostos, e vem os meus cobradores. Você imagina o que eles vão conversar comigo? Eles vão perceber essa vibração equivocada, vão perceber o meu viés frágil, e é ali que ele vai realizar o processo da defecção, ou seja, supraexcitação dos meus defeitos. Ao passo que, se eu mantenho um processo alinhado, ou seja, pensamentos em alto grau, em alta elevação, alinhados com o propósito do bem, eu tenho esse cheirinho bonito, ou melhor, cheiroso. E tenho um modelo, entre aspas, invisível, ou não perceptível, ou que desinteressante para os meus cobradores. E fico isento do meu processo de obsessão. Não é isento da minha necessidade de reparação para com a lei. Porque eu preciso fazer o processo de reajuste, senão o processo de causa e efeito não seria válido a todos.
seria mais ou menos assim: eu fiz algo que não seria devido, mas como eu estou tendo um perfil psicológico sadio, aquela dívida, ou melhor, aquela necessidade de ressarcimento seria esquecida. Não, não é. Mas você fica imune ao processo de cobrança e te dá tempo e espaço para mudar e reajustar. Te dá aquela pausa no processo da obsessão, pelo menos no momento mais drástico, e te dá a janela, o espaço para pedido de ajuda ou início de transformação. E tendo isso como cenário, como mudar, né? O nome desse processo chama protoplasmia. O que é isso? Produção de protoplasma. Ou seja, viver. Queremos ou não, viver. Porque ao viver tem esse processo acontecendo inevitavelmente você desejar o seu desejo ou com o seu desejo. O que nos cabe é impor uma qualidade superior a essa formação de psicosfera. Arrumar um bom perfume, tomar um banhozinho, seria aí os nossos modelos de defesa. Bom, esse é o processo. E qual o ferramental que o Espiritismo nos entrega para supra-excitar o processo de proteção? Vou dar uma acelerada. Seria o nosso viés do autodescobrimento. Por que o autodescobrimento? Porque o autodescobrimento, ao questionar o que você faz, por que você faz, ou o que deveria fazer melhor, você se põe num estado de alerta. Gera aquele incômodo pelo erro. Quer ver um negócio? Incômodo pelo erro. Ninguém gosta de errar aqui. Concordamos que nos equivocamos, erramos. Mas de forma geral não é agradável para ninguém. Então, se a gente mantém nosso estado mental em alerta todo o tempo, o nosso perfil de erro ou quantidade de erro tende a diminuir. Porque a nossa mente sempre trabalha a nosso favor. Esse estado de alerta muda a nossa forma de pensar. Muda a nossa qualidade do pensamento. Nos força a ter um comportamento mais alinhado. Tem uma formação de um perfume mais francês. E ao ter essa formação de um perfume mais cheiroso, a gente vai se vincular a pessoas que admiram esse perfil comportamental. Vamos nos vincular a espíritos que admiram esse perfil comportamental. E não mais os nossos cobradores, os nossos obsessores clássicos. Lembrando que isso não nos exime da demanda de reparação. Isso é uma forma de combate ao processo de obsessão. Fazendo um paralelo aqui, Mao Tse-tung diz que conhecer o seu inimigo é o primeiro passo para uma vitória em batalhas. Numa batalha moral, o seu inimigo é você mesmo, né? São os seus equívocos, são as suas fragilidades. Então, conhecer-se é o ponto principal, é o ponto de partida para que a gente consiga dar o passo à frente de forma mais sólida. Santo Agostinho já disse, né? Na pergunta 919, Kardec perguntou: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Aí ele vem: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. Qual é o meio de chegar a isso? E ele diz lá as 5 perguntas-chave, né? Passa o fim do dia, tome nota, examinei o que podia ter feito contra Deus, examine o que podia ter feito contra o próximo, procura para o reajuste. Tem as cinco respostas específicas a esse item na 919A.
Joana de Ângeles propõe uma técnica simples, é simples mesmo, para fazer essa mudança da psicosfera. É o que eu chamo de técnica de inundação. O nome certo é substituição de pensamento, mas é muita pompa. Inundação é uma matemática, né? Imaginemos aqui, acho que eu já dei esse exemplo aqui em outras ocasiões, que o indivíduo tem 10 pensamentos no dia. 9 pensamentos são relacionados à cobiça. Então ele tem uma não conformidade ou um percentual de erro de 90%. Concorda? 9 pensamentos estão equivocados, um pensamento está ajustado. Ele começou a fazer o processo de autodescobrimento, se reconheceu, viu que precisava mudar e falou, poxa, mas aqui eu vou mudar como? Se eu não amo. Como se eu não tenho em mim essa pungência delicada ou essa pungência de amor? Como? E o que seria esse processo? Um vetor de dentro para fora. Seria quase que do coração para o exterior. Eu acredito que deve ser o mais bonito, porque deve ser quase que orgânico, mas eu não sei fazer, não tenho isso. Eu sou o outro lado, o oposto. Como fazer essa mudança se eu não amo? Joana de Ângeles propõe, aí sim a inundação se você tinha os 10 pensamentos por dia, 90% desajustados, portanto 9, vamos passar agora a ter 100 pensamentos por dia. Os 9 desajustados permanecem desajustados, porque você não virou santo. Mas os outros 90 que você impôs como novidade, agora está vinculado às suas atividades na casa espírita, está vinculado aos seus processos de voluntariado, está vinculado a ser mais humano, mais cortês, etc. Ou seja, estão ajustados com uma lei de Deus. Eu agora saí de 9 pensamentos equivocados e 1 ajustado para uma realidade de 91 pensamentos ajustados, os 90 novos e 1 antigo, versus os 9 pensamentos equivocados. A diferença é que eu saí de 90% de algo ruim para 91% de algo bom. E 91%, na minha escola, o indivíduo passa de ano, com louvor. Aqui é regra 18, né? Da 18.2, né? Aqui é de 20, no Brasil é de 10. Então promove essa mudança. Para a reflexão final, antes que a Raquel nunca mais me convide, tem uma pergunta e uma resposta também no Livro dos Médiuns, mas para todos levarem intimamente e pensar sobre, né? Por que não podem certos médiuns, ou seja, por que não podem certos de nós desembaraçar-se de espíritos maus que se lhes ligam? E como é que os bons espíritos que eles chamam não somente mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? É mais ou menos assim a pergunta. Por que eu não consigo me resolver sozinho? Ou seja, por mim mesmo, sem ninguém me dando aquele famoso toque, olha, está com problema aí, tem um auxílio externo, ou procurar uma casa espírita para auxílio. E quando procuro e tenho um auxílio, por que eu não sou capaz de absorver esse auxílio e pôr em prática real? Essa é a pergunta. Ou seja, por mais ferramentas que eu tenho, por que eu não consigo melhorar? Usando o português bem claro. E a resposta não é que falte poder ao espírito bom, as mais das vezes que o médium, nós, não é bastante forte para o secundar, para o ajudar, para o auxiliar, para o reter em si o auxílio. É que a sua natureza se presta melhor às outras relações, ou seja, com o que não presta. E que seu fluido se identifica mais com o de um espírito que do outro. Se identifica mais com o obsessor do que com o espírito que nos auxilia, ou com o auxílio. Isso o que dá tão grande império aos que entendem de ludibriá-los. Ou seja, isso é o que dá tanta força aos obsessores. A nossa inaptidão em conexão com o bem. Bom,
é isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Daria para falar aí mais um bom tempo, porque o tema é muito extenso. Espero não ter deixado o clima fúnebre, de verdade. Eu acho que a Raquel pediu um brasileiro e carioca para falar sobre isso, porque tem um arsenal de piadas maior do que os outros. Eu prometi não falar do Porto, que vai ser campeão, e nem do Benfica, que não vai ser. É exclusivo, né? Ou é um ou é outro. Eu vou lá no Porto. Você entendeu, né? Entendeu? Pessoal, para encerrar, e garantir que o clima triste não fica, eu gostaria aí, com a permissão do Ivo e da Raquel, para conduzir um processo de visualização. Visualização é algo muito simples. É um processo de indução mental, nada relacionado à obsessão não, tá? É o outro lado. Onde a gente vai promover um encontro com Jesus. Eu prometo ser muito rápido, para que o retorno às casas, ao lar, não fique tão prejudicado. Você quer algum recado ou segue direto? Vocês podem escolher fechar os olhos ou não. Particularmente eu fecho porque eu tenho dificuldade de concentrar, mas não é uma regra, tá? Fiquem à vontade. Deus, antes de tudo, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Espíritos, guias dessa casa, nossos verdadeiros anjos amigos, nossos espíritos guias e anjos da guarda. Pedimos que aproveite esse momento para nos auxiliar, nos recompor da melhor forma possível, da forma mais esplendorosa possível, mediante o nosso merecimento. Imaginemos uma praia de um mar muito tranquilo e com areias muito brancas. E ao final, nas dunas, duas pessoas. Jesus e o nosso anjo da guarda que nos acena e nos chama. Percebemos a sua presença e vamos em sua direção. Porém, à medida que nos aproximamos, tomamos uma feição de uma criança de 12 anos, como éramos com 12 anos. Ao chegar, entusiasmados, ao lado do Mestre e ao lado daquele que é o nosso avalista nessa encarnação, perante a Deus, perante a Jesus. Jesus nos senta na areia e toca a nossa testa. E ao tocar a nossa testa, o feixe magnético, luminoso, de luz amarela, dourada, inunda a nossa caixa craniana. Inunda, ativa áreas ocultas a nós no nosso cérebro. Partículas, subpartes das nossas sinapses nervosas são restabelecidas, porém alinhadas com o amor de Deus. Essa mesma energia, ao influxo da nossa vontade, desce pelos olhos, nariz, boca, concentra-se na laringe, nosso centro de força relacionado à comunicação, desce para o nosso tórax, inunda o nosso pulmão direito, nosso pulmão esquerdo. Espere todas as energias negativas contidas nesse órgão.
vai para o braço direito, braço esquerdo, nossas mãos, nosso mecanismo, nossa ferramenta de trabalho. E transborda em nosso coração. Desfaz formas, pensamentos, ideias emocionais equivocadas. E continua a descer para a nossa região epigástrica, o centro do nosso corpo, na região do estômago. Inunda o estômago, acalmando esse órgão tantas vezes maltratado. Inunda os nossos intestinos, nossos rins, fígado, vesícula, peritônio, todos os órgãos dessa região central, mediana do nosso corpo. Continua a descer pela nossa região pélvica e realinha os nossos centros de força genéricos, as gônadas sexuais, detentoras dessa energia toda de criação. Continua a descer pelas pernas que contactam esse grande planeta Terra, até os nossos pés. E nos tornamos quase que um elo de ligação fluídico, energético, com a energia entrando na nossa cabeça e fluindo até os nossos pés. Com o corpo físico recarregado, os centros de forças realinhados, somos convidados a retornar e percebemos Jesus sorrindo para nós e nos incentivando. Vai, meus filhos, trabalhe próximo. E como disse a Maria, ame e amole-se. Sentimos a demanda de retornar aos nossos lugares e à medida que nos afastamos, retomamos a nossa forma adulta e voltamos a sentir a temperatura fria aqui da sala, as nossas pernas, os nossos braços. E vamos abrindo o olho devagar, com o coração transbordando de alegria e agradecendo mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado.